Não começa de novo. Viu, Arthur? Antes de você falar um pouco, né? Eu não sei, eu estava estudando o documento e tudo, né? E que é um longo documento, e eu não sei se todos nós tivemos essa possibilidade, né? E aí, veja, eu estou consultando você, Arthur, mas também o nosso coletivo, se não era legal a gente entender esse movimento, essa oferta. Doutor Baixa, seja bem-vindo. Baixa sempre no, você entende, no Monte das Oliveiras, trazendo o nosso sofrimento. Viu, Arthur? E todos os nossos colegas, assim, companheiros. Eu não sei se vale a pena, além, vamos da apresentação da própria proposta, quer dizer, o contexto dela quais as expectativas, né, de quem elaborou a direção. Caiu a tua gravação, Vicente. Caiu o teu som. Alô, 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 alô. Sim, voltou. Então eu não sei se é correto isso, viu, Arthur, mas também a todos nós, essa contextualização, você entende? E até para a gente saber mesmo qual é a estratégia desse plano, ele é um elemento de qual estratégia, né? E porque ele tem uma complexidade, né? Ele tem uma introdução que o Arthur vai nos apresentar, mas ele também tem dois movimentos, né? Que é de um plano emergencial, do plano estrutural, né? Enfim, mas a minha consulta é essa. E eu gostaria de saber do Arthur e de todos nós se esse é um caminho adequado ou se a gente vai para uma apresentação que o Arthur certamente fará com muita propriedade. Acho que aí é uma escolha de vocês. Posso começar por um caminho ou por outro, como vocês preferirem. Então, qual é a opinião de vocês? Começar pela contextualização e depois ir ao documento, ou começar pelo documento e pedir? O positivo, então, é Eu acho que a sugestão está dada, eu acho que o Arthur deveria ficar à vontade para ver como que ele quer essa contextualização com o Vicente, se é no começo ou no fim, fica a critério dele. Ok. Eu vou até começar pela contextualização. Posso já ir? Avançar? Eu vou até começar pela contextualização naquilo que eu a compreendo dela. Porque, na verdade, não foi um debate assim muito definido no processo de formulação do plano, exatamente quais seriam os seus propósitos. Aconteceu, de certa maneira. Houve uma ideia, que eu sei que partiu da direção da Fundação Perseu Abramo, de apresentar a ideia de organizar o pensamento partidário. Isso foi proposto à direção nacional e a direção nacional deu sinal verde. Então, não houve claramente uma definição, vamos dizer, de que objetivos claramente se pretende alcançar com o plano. Para mim, pessoalmente, isso ainda é uma certa incógnita. Na verdade, eu acho que acabou refletindo uma enorme vontade coletiva de que estava na hora de formular. A sensação que eu tenho, e até pela dinâmica em que a formulação do plano ganhou, ele foi feito muito rapidamente. Para a extensão que ele tem, para o conjunto de aspectos que ele aborda, pelo número de pessoas envolvidas, nós chegamos a mais de 600 envolvidos no processo de formulação. Então, eu acredito que havia um ambiente já maduro, um ambiente partidário maduro, e acredito que até um ambiente brasileiro maduro, para se começar a sintetizar uma rota, um caminho. Por onde vamos? Nós tivemos um caminho que nós trilhamos até 2016. Esse caminho foi interrompido. O processo de avaliação do porquê houve a interrupção é um processo ainda em curso.
mas que com certeza abriu no país, e em particular no PT, a necessidade de refletir quanto daquele caminho ainda está aberto ou quanto novos caminhos precisam ser abertos, principalmente frente a algo que foi absolutamente inusitado na história brasileira. Pelo voto, um governo de extrema-direita. Isso eu acredito que nenhum de nós aqui nessa sala, que alguma vez fez qualquer exercício de prospecção política, jamais isso foi um cenário que entrava a sério nos nossos cálculos. Há décadas nós estávamos acostumados, na verdade, com outro tipo de polarização no Brasil. Era uma polarização entre a esquerda, basicamente comandada pelo as várias nuances da direita brasileira, mas todas elas dentro do campo democrático, dentro de uma regra do jogo, dentro da regra do jogo da Constituição de 88, etc. E, a partir do processo do golpe, muito mais fortemente a partir de 18, surgiu essa novidade, em que o voto permitiu acesso ao comando da República de forças claramente antidemocráticas, claramente antissociais, fortemente preconceituosas, ou seja, uma novidade. Então, eu acredito que esse ambiente, mais do que qualquer formulação muito cerebrina, muito elaborada, de por que fazer um plano, eu acho que foi muito mais a percepção dessa necessidade. Essa é minha avaliação. Eu não tenho nenhum conhecimento de uma avaliação oficial de por que desencadear o processo do plano. Sei que esse debate, inclusive, ao longo da formulação, meio que era aceito por todos nós que precisava formular o plano. Eu resumiria dessa maneira. Tá? Mas, claro, isso é uma opinião absolutamente pessoal minha. Isso não é uma formulação nem dos NAPs, nem do Centro de Altos Estudos, muito menos da direção da Fundação Perseu Abramo ou da direção partidária. É uma avaliação que eu tenho do que é, em que contexto, em que momento surge o plano para suprir que necessidades. Para mim, essa é a necessidade básica. O quanto é aplicável do que fizemos, o quanto tem que ser revisto do que fizemos para retomar um processo virtuoso que funcionou durante 13 anos e, ao mesmo tempo, como evitar catástrofes do tipo o ascenso pelo voto de forças tão atrasadas, tão antiprogressistas como as que surgiram no processo eleitoral de 18. Bom, posto isso, vamos ao plano. Eu queria começar, como eu já comecei no bate-papo que o próprio Machado citou, formalizando o que o plano não é. O plano não é um programa eleitoral. Ele não tem adesão e aderência, ele não foi pensado como uma plataforma eleitoral. Ele é pensado como um programa, como uma ideia independente dos momentos eleitorais. Claro que ele terá uma enorme incidência nas formulações partidárias dos programas eleitorais. Mas a lógica do plano não é nem um plano agora para as eleições municipais de 2020, nem um plano que será o programa de governo a ser apresentado para 2022. Ele transcende isso. Ele vai além disso, tanto em alcance, quanto em profundidade, como no conjunto da temática. A segunda coisa, que ele não é, mas aí é um desafio, pretende-se que ele não seja meramente um plano do PT. A expectativa é que ele consiga se transformar num plano do Brasil. Um plano que não só atraia outras forças políticas, no campo das forças progressistas, das forças democráticas, mas, essencialmente, que ele atraia multidões, que ele se transforme num objeto de desejo da nacionalidade. Uma ideia de qual seria o país necessário, qual é o país que queremos, qual é o país possível de acontecer, o que é necessário para ter esse país. Ou seja, a concepção dele é de não ficar restrito ao ambiente petista. Isso já se manifestou, por exemplo, claramente no próprio processo, na cerimônia de lançamento, em que se fez questão da presença e dar voz, não só a presença, mas dar voz a outros partidos, inclusive a partidos com os quais a relação está tensa. No caso do PDT, por exemplo, na impossibilidade de ser o próprio Ciro que participasse,
foi através da fundação do PDT, que é um mecanismo que o PT tem encontrado de, inclusive, dialogar com outros partidos, mesmo quando os canais estão obstruídos na formalidade partidária, né? Entre as direções partidárias, às vezes está atritado, está complicado, às vezes o diálogo entre bancadas também está travado. Esse mecanismo tem sido muito utilizado. A Fundação Perseu Abramo mantém um fórum contínuo de discussão com as fundações dos outros partidos. E isso, inclusive, tem gerado produtos muito interessantes. Foi, por exemplo, o caminho pelo qual foi possível formular e ser aceito por 6 partidos e apresentado por 6 partidos a proposta de reforma tributária justa, solidária, que já está no Congresso, foi protocolada por partidos, um processo que veio exatamente desse convívio entre as fundações partidárias. Entre as fundações é mais fácil conversar e aí cada fundação se encarrega de tentar aparar as arestas dentro do seu próprio partido. Bom, então o plano tem essa característica. Ele não se pretende ser um plano do PT. Ele tem a ambição de ser uma ideia de para onde conduzir o Brasil. Terceiro, evidente, ele não é um plano que foi formulado em petit comité, só no processo de debate e redação dele. Já falei, mais de 600 de nós participamos, não só petistas, houve não petistas, que inclusive, corretamente a meu ver, participam até formalmente de uma instância que seria partidária, os chamados Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, os NAPs, que foram os formuladores, foi o instrumento que a gente usou para a preparação do plano, que depois foi concentrado numa nova instância da Fundação Perseu Abramo, que é o Centro de Altos Estudos, vários aqui, inclusive, são participantes dele também, mas nos NAPs houve participação de não petistas, porque é uma ideia de que uma formulação de um plano com esse alcance, com essa necessidade, é uma tarefa que transcende o meramente partidário, apesar de que, evidentemente, é um plano que foi capitaneado pelo PT, que expressa essencialmente as nossas ideias, mas tem essa amplitude. Bom, então vamos ao que ele é. Em primeiro lugar, ele não é um só plano. São 3, que eu diria que é um programa emergencial, há um programa de emergência. Como enfrentar a crise no hoje e agora. Essa é uma primeira parte que eu acho, inclusive, que é a parte de maior impacto, porque ela permite uma incidência na conjuntura concreta. Então, existe então essa parte que é um programa emergencial. Uma segunda parte é o plano de reconstrução, que é uma ideia de como sair do conjunto de crises que o Brasil está hoje imerso. O Brasil hoje convive com 4 crises simultâneas. Tem uma crise sanitária, tem uma crise econômica que já antecedia a crise sanitária e é muito aguçada no processo da crise sanitária, tem uma crise social aguda, que é como uma parte da nossa história contínua, e tem uma crise política, que às vezes chega a beirar até uma crise institucional. Ou seja, a gente está na famosa tempestade perfeita. Houve uma confluência de 4 crises, é algo inusitado na própria história mundial. Crise econômica deste porte, com crise sanitária dessa dimensão, nem na gripe espanhola houve. 29 e a gripe espanhola são 2 fenômenos à parte. A junção de 29 com gripe espanhola é o que nós estamos vivendo. Então, essa segunda parte do plano, o plano de reconstrução, é uma busca, uma apresentação de uma alternativa de como sair desse conjunto das crises sob a ótica popular. Qual seria a alternativa do ponto de vista da maioria dos brasileiros para a superação desse conjunto de crises e para que o país se encaminhe numa rota que tem como elemento definidor a redução das desigualdades, a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida, que são eixos fundantes do... E tem uma terceira parte do plano, que eu diria que é o projeto de transformação. É aí onde o plano estabelece algo num caráter de tática de longo prazo, ou até semi-estratégico, poderíamos dizer, que é uma tradução para o presente, na minha avaliação, da nossa estratégia democrático-popular, a jornada.
trazida para os dias e para a realidade desse novo Brasil. Um Brasil que, de quando nós formulamos, há décadas atrás, a Estratégia Democrática Popular, para hoje, nós estamos falando de um Brasil sensivelmente diferente. Estamos falando de um mundo diferente, muito. Mas, particularmente, estamos falando de um Brasil bastante diferente. Então, o plano, no seu aspecto de transformação, ele prioriza a definição das grandes mudanças estruturais, das grandes reformas, das reformas de fôlego, reforma do Estado, a reforma produtiva, a reforma agrária, um conjunto de mudanças estruturais do país que seriam, vamos dizer, o nosso objetivo de médio para longo prazo. Então, o plano trabalha simultaneamente com esses 3 níveis temporais. Há, claro, articulação de uma para outra, mas é bastante marcado que nós temos três temporalidades: emergência, reconstrução e transformação. Em geral, ele se dá na recuperação de 5 grandes eixos de pensamento. O primeiro deles é o combate feroz à desigualdade. O plano tem como uma ideia de fundo que não há nenhuma possibilidade de desenvolvimento de uma sociedade como a brasileira sem que a desigualdade seja radicalmente diminuída. Esse é um ponto-chave do pensamento que está expresso ali. Ou seja, a redução da desigualdade é condição sine qua non para o progresso. A redução da desigualdade é condição sine qua non para a democracia. A redução da desigualdade é condição sine qua non para que a gente tenha outra estrutura produtiva, que o esquema de distribuição de riqueza seja distinto. Então, um grande foco é a redução das desigualdades e o estabelecimento de direitos, seja a recuperação dos direitos de geração antiga, dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, e também o estabelecimento da nova pauta de direitos, basicamente os direitos civis, que passam a ganhar uma importância muito grande na sociedade de hoje. Então, esse é um grande eixo. Desigualdade, direitos. O segundo grande eixo é a transição ecológica. Essa é uma mudança qualitativa, ao meu ver, no pensamento petista. O desafio ecológico, o desafio ambiental, deixa de ser um mero setor de estudo ou uma parte de um programa ou algo que a gente também cuida. A ideia da transição ecológica perspassa transversalmente o plano inteiro, seja nas suas formulações econômicas, seja nas suas formulações sociais, culturais. A ideia de que a sustentabilidade ambiental é uma necessidade de toda e qualquer proposta que se faça, é uma ideia à força que eu acho que ganha uma dimensão inusitada do que eu conheço da formulação nossa ao longo de décadas. Nós nunca descuidamos de abordar o tema meio ambiente. Nós temos isso há muito tempo. Mas essa ideia de que o pensamento da transição ecológica tem que estruturar o nosso pensamento em todas as áreas, eu acho que é uma grande contribuição nova que o plano faz. O terceiro ponto é no campo da economia, que eu queria ressaltar 2 aspectos que eu considero fundamentais. Primeiro, o plano é aberta e declaradamente antiliberal. Ele resolve, inclusive, do meu ponto de vista, uma discussão mal resolvida no partido, que é a compatibilização de certos mecanismos do pensamento econômico liberal com pensamentos na vertente keynesiana, na vertente kalekiana, na vertente marxista, etc. O plano claramente é um plano antiliberal. É um plano que tem no Estado a grande âncora. Ele fixa o Estado como o grande agente econômico. Claro que ele não é um plano socialista. Ele não propõe estatização dos meios de produção,
Ele mantém a regra do jogo capitalista, ele não propõe estatizar banco, não propõe estatizar fábrica, nada disso. É um plano no campo do capitalismo, não há o que tergiversar sobre isso. Ele não é um plano socialista, não é um plano para o Brasil socialista, mas é um plano claramente antiliberal. É um plano de forte regulação estatal e é um plano baseado na ideia de que só uma forte distribuição de renda viabiliza o próprio capitalismo no Brasil. A ideia do fortalecimento do mercado interno, de você ter dinamismo interno porque você tem 210 milhões de pessoas no país, porque você tem uma enorme riqueza de recursos. Então, é um plano que parte, por um lado, do fortalecimento do Estado como regulador e motor e indutor, e, por outro lado, da integração econômica de massas. Ele não vê, por exemplo, no fator externo, nas trocas internacionais, o elemento dinâmico. Obviamente, não nega a importância e o valor de exportação em determinados setores. Pelo contrário, ele até afirma que é muito necessário a gente melhorar em muito nossa pauta de exportações. Nós temos que transitar de exportador de commodities para exportador de produtos, no mínimo, semi-acabados. Mas a ideia mestra é aquela que nós já experimentamos. Quando você leva a renda a uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade de fortíssimo subconsumo, você tem um movimento virtuoso em que você alavanca o conjunto das atividades e o ciclo vai se perpetuando, seja pelo aumento da arrecadação que vai acontecendo por Estado, seja no efeito riqueza para a população e seja, inclusive, na incrementação dos lucros privados, porque você passa a ter uma economia muito mais dinâmica. O outro lado que eu reputo muito interessante na formulação econômica é, na verdade, uma recuperação daquela ideia das vantagens competitivas. Mas qual vantagem competitiva que eu acho que é uma grande sacada desse plano? As carências sociais brasileiras podem ser uma virtude. Parece paradoxal, mas é uma verdade. Planos de saneamento básico, rede de transportes, habitação, construção de escolas, construção de parques, de bens públicos, são uma fortíssima fonte de demanda, uma fortíssima fonte de emprego, uma fortíssima fonte para a indústria produzir, para o setor de construção andar, para que o setor de serviços dê suporte posteriormente a isso. Ou seja, a ideia é que um dos vetores do desenvolvimento brasileiro é atacar de frente, a partir do Estado, as grandes mazelas sociais. Você teria, além do clássico vetor de buscar a reindustrialização, que é um desafio, mas essa ideia de que no campo do atendimento às necessidades sociais e que, por sua vez, ao atendê-las, você também reduz fortemente a desigualdade, você tem um vetor econômico de muita importância. Da mesma forma que há dois setores que eu chamaria de um pensamento de segurança na economia, que é a área da segurança alimentar. Nós estamos vivendo isso agora, é um absurdo completo. Como é que um país como o Brasil consegue ter carestia de itens básicos de alimentação? Evidentemente, o modelo agrícola e o modelo de abastecimento precisam ser fortemente revistos. Então, segurança alimentar é um vetor, e o que eu chamaria de segurança da vida. A pandemia revelou fragilidades nossas absolutamente impossíveis de conviver com elas. Nós não conseguíamos fabricar respiradores e ventiladores, não era nem por falta de conhecimento tecnológico, nem por falta de plantas que podiam ser postas a produzir isso, ou por reconversão facilimamente, nem por falta de trabalho humano que soubesse fazer isso. Nós ficamos completamente travados porque nós não dominamos mais as cadeias de produção. Nós não tínhamos os componentes intermediários
para montar. A gente tinha que importar pedaços do respirador porque a gente tinha deixado de fabricar. O processo da globalização das cadeias produtivas, no caso brasileiro, além do choque mesmo de redução em geral do nosso nível de industrialização, tem essa parte brutalmente perversa. Nós perdemos o controle das cadeias produtivas. Há determinados setores em que determinados tipos de parafuso e porca nós não fabricamos mais. Nós importamos o parafuso e a porca para aquele tipo de componente, para aquele tipo de máquina. E isso, no caso da saúde, por exemplo, nos deixou, evidentemente, numa situação de insegurança completa. Todos aqui acompanharam pirataria de máscara. Os Estados Unidos sequestrava máscara em aeroporto, carga de máscara. Quer dizer, essas vulnerabilidades da nossa estrutura produtiva são uma outra área que o plano foca com bastante intensidade. Aí vai setor de fármacos, todo o complexo industrial da saúde. Nós temos que pensar seriamente nos efeitos do nosso complexo agroindustrial. Bom, terceiro ponto que eu queria destacar. Para mim, é o plano que mais aborda claramente, ao longo da história petista, a questão nacional. Nós temos uma tradição no PT, do meu ponto de vista, de certas resistências históricas e dificuldades com o tema da nacionalidade. Esse plano é claríssimo na apresentação de um projeto nacional. É um plano que define claramente a busca da soberania. É um plano que define, sem papas na língua, que tem que ser rompido o tipo de relação que é mantido com o Império. E é inaceitável a posição em que o Brasil foi colocado pelo governo de subserviência aos Estados Unidos e com um conjunto de prejuízos. É aquela brincadeira, né? A política externa do Bolsonaro, às vezes, me lembra aquela piada do Montepio, né? Que um fica com o monte e o outro fica com o pio. A nossa aliança com os Estados Unidos nos custou, em um ano, perda de 30% das nossas exportações para os Estados Unidos. É a aliança que, nem do ponto de vista de ganho econômico, você consegue justificar, é meramente político-ideológica e é desastrosa para o Brasil. O plano retoma a ideia, que é histórica nossa do Brasil, da multipolaridade. Temos que voltar a ser defensores mundiais da multipolaridade e dos organismos internacionais que a garantem. É um plano muito pró-instituições internacionais, sistema ONU e todos os demais, e retoma aquilo que era, para mim, o grande mérito da nossa política externa ao longo dos 13 anos de governo, que é, a convicção de que as soluções brasileiras têm que ser articuladas com as soluções sul-americanas, muito prioritariamente, e com as soluções latino-americanas em geral. Ou seja, nós temos que pensar a nossa relação com o mundo a partir da América Latina e da América do Sul. Segundo lugar, a retomada das nossas relações com a África, seja do ponto de vista econômico, cultural, de complementaridades, de proximidade geográfica, de heranças em comum, de dívidas que temos. Ou seja, a África tem que ser um centro de atenções para o Brasil, e a retomada das conversas, não muito simples hoje em dia, no campo dos BRICS. Avalia-se que a reunião dos grandes países do mundo, não submetidos diretamente ao imperialismo, é fundamental para que a multipolaridade exista. E, portanto, que ações coordenadas e conjugadas entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul fazem parte necessária de uma política externa que seja positiva externamente e seja muito positiva internamente, porque é a forma de você criar uma barreira objetiva às tentativas do imperialismo de barrar um projeto de desenvolvimento como esse que está descrito no plano. Por fim, há um quinto eixo, que é o eixo democrático. O plano é fortemente pautado, não só pela ideia da democracia,
da gente retomar a ideia da democracia participativa, da democracia de alta intensidade. Ou seja, é um plano que vai para além da nossa tradição de eleições bianuais, é um plano que reforça muito a ideia de consulta direta à população, referendos, plebiscitos, orçamentos participativos, conselhos com poder deliberativo, conferências, ou seja, todo o aparato que uma sociedade moderna tem a seu dispor para passar para um estágio democrático superior ao da mera representação, até como barreira, ou tentativa de barreira, ao que nós sentimos na pele. As instituições democráticas brasileiras são suficientemente frágeis para você poder dar golpe de Estado sem dar tiro. Nós temos um arcabouço jurídico, institucional no país em que as classes dominantes ainda têm uma possibilidade de operação a partir deles completamente fora do jogo de forças da sociedade. Então, encarar a sério a reforma do Estado e, principalmente, a possibilidade da população ser a defensora do Estado, acho que é uma outra ideia à força, que culmina, sem que tenha se estabelecido o quando no tempo, mas mais uma pré-condição política, num novo processo constituinte que coroe esse conjunto de reformas estruturais no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo das relações exteriores, que o plano concebe. Ou seja, a ideia é, no processo de transformação, você ir levando a sociedade brasileira ao estabelecimento de um pacto social de nova qualidade, um pacto social, inclusive, superior ao que atingimos ao longo dos 13 anos de governo, e que seja formalizado, que seja coroado, que seja institucionalizado através de um processo constituinte que supere positivamente aquilo que a Constituição de 88 ainda não tinha conseguido chegar, até por correlação de forças, pelo momento, etc. Então, esse é o panorama que eu queria dar de início, porque o plano é um oceano. Nós podemos passar dias e dias e dias entre nós discutindo os infinitos aspectos que ele tem, porque realmente não é só que ele tem 210 páginas. Ele sinteticamente aborda quase todos, se não todos, os aspectos da vida brasileira. Todos. Se quisermos conversar sobre setor bancário, tem proposição. Se nós quisermos conversar sobre educação, tem. Sobre saúde, tem. Sobre transporte, tem. Sobre cidades, tem. O Trevas esteve bastante envolvido nisso. Tem toda uma ideia do novo papel do urbano, o quanto a reforma urbana é decisiva, porque é um país altamente urbanizado. Ou seja, há um enorme conjunto de temas, subtemas, microtemas, que nós poderíamos tratar, e aqueles que eu dominar de alguma maneira têm toda a disposição de conversar com vocês. Outros, com certeza, eu não domino, vários aqui dominam muito melhor do que eu, mas eu pretendi fazer essa exposição inicial meio que para colocar quais são os eixos de pensamento, dentro de que estrutura de ideias o plano foi concebido. Espero ter conseguido dar uma primeira ideia disso. Por enquanto, fico por aqui. Muito bom, maravilha. Obrigado, Arthur. Bom, como em todas as demais domingueiras, as pessoas devem se inscrever pelo participantes, ou seja, se clicar na parte inferior da tela em participantes, a lista de participantes vai abrir à direita da página. E embaixo da tela tem lá levante a mão ou unmute hand. Não, unmute nada, é raise hand. E aí clica e eu vou tendo aqui as inscrições tranquilamente. Quem quer se inscrever? Ninguém?
Sim, está todo Eu mundo. vou me inscrever, deixa eu abrir aqui. Bom, eu vou começar aqui, então. Não, Arthur, parabéns aí pela exposição. Acho que foi... Eu já vi várias, mas acho que você ressaltou alguns pontos importantes, né? Acho que quais são as questões... Bom, primeiro, eu acho que o plano, ele acaba, a ideia do plano acaba sendo forjada um pouco como um componente do novo papel que a Fundação Perseu Abramo se colocou, né, o projeto, digamos, da Fundação Perseu Abramo em realmente retomar a ideia de ser uma formuladora e ter uma discussão de maior fôlego nos temas estruturais aí, sobre democracia, sobre projeto nacional, e a reformulação, né, reestruturação dos NAPs, e deste ambiente acaba nascendo a ideia do plano numa necessidade do PT também, digamos, apresentar quais seriam as suas propostas para o enfrentamento, principalmente aí na questão da pandemia, né? Aquilo que ele tem de virtude também é um problema, como você falou, né? Você pode discutir qualquer coisa, você pegar, né? Você dialoga com um ciclista e com o cara da energia atômica, né? Você pode conversar com todos os públicos, né? O que é uma virtude, mas também é um problema se você pretende fazer isso um instrumento de diálogo com a sociedade e ir constituindo um projeto de futuro, né? Eu acho que esse é um aspecto muito difícil de lidar, né? Agora a Fundação começou a soltar alguns pequenos cards, né? Que é a ideia de, digamos, tornar popularizar o debate dos principais temas que ele traz, né? Uma das questões que eu queria conversar um pouco mais é que, como você colocou, né, teve a participação ampla de gente fora e dentro do partido e tal, é que eu não vejo ele como um instrumento, digamos, conectado com o conjunto da direção, né? Quer dizer, acho que para ser mais precisa, quer dizer, com exceção do Mais Bolsa Família, né, que tem claramente uma disputa clara, nos outros temas eu acho que há uma fragilidade da conexão do plano, da estratégia proposta e do cotidiano da direção, né, do embate cotidiano, da direção, seja no Congresso ou nas mídias. Não sei, pode ser uma impressão minha. Só isso. Vicente. Arthur, obrigado assim, pelo seu roteiro de leitura, né? Porque, na verdade, eu pessoalmente ainda não estudei o plano. Eu fiz aquela leitura, você entende, na diagonal, né? Claro que eu fiquei mais na apresentação, buscando a sua síntese e tudo. Então, o que eu vou indagar é até para você me ajudar na retomada, quer dizer, no estudo que eu farei aí do plano, né? Primeiro, Arthur,
foi aquela pergunta inicial, né, do contexto e tudo. Por exemplo, porque é um texto, não é só longo, mas ele também pode ficar prisioneiro da dinâmica analítica, né? Quer dizer, da dinâmica analítica e não produzir síntese na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, e a política é esse movimento complexo, né? Que pede uma capacidade compreensiva ampla, mas pede uma simplificação para a ação, né? Porque senão eu abro tanto o leque que já não sei mais onde eu vou atirar. É um pouco que a própria Inês comentou, né? Na dinâmica dos coordenadores, além de propiciar, porque é importante, porque ele oferece um texto para o debate, você entende? Portanto, ele de uma certa maneira, é um elemento organizador de um debate. Porque, às vezes, a gente podia discutir tudo isso, mas sem um elemento organizador. Então, ele, nesse sentido, ele é uma coisa positiva, é um instrumento positivo e útil, né? Mas vocês estão pensando qual é o andar da carruagem? Claro, no primeiro momento é que ele ganhe visibilidade, né, que ele seja compreendido, né, ele seja assimilado para posteriores movimentos, né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque algumas ideias fossas talvez pudessem algumas ideias fossas já tem o conteúdo do documento, mas talvez não tenha a síntese no documento. Por exemplo, né? Eu sou militante de um mantra, como todo mantra é uma coisa perigosa, mas da ideia da encruzilhada. Entende? É mais do que uma justaposição, que é importantíssima, de crises. Mas o país e o mundo estão numa encruzilhada, quer dizer, ele pode ir para caminhos diferentes. Quer dizer, a gente está propondo um caminho generoso, um caminho de progresso, um caminho civilizatório, mas, veja, a encruzilhada contém outro caminho, né? Então, essa é uma preocupação que ele pudesse ajudar como documento a entender esse momento da encruzilhada, né? Quer dizer, uma encruzilhada aqui no nosso país, uma encruzilhada no conjunto internacional e assim por diante, né? Depois, é um plano que vem no momento que o nosso país está num grande processo de realinhamento de todos os seus campos políticos. Você entende? Portanto, a minha expectativa é que ele possa ser um instrumento para ajudar a configurar ou reconfigurar um certo campo político nesse processo de realinhamento, né? E com a novidade que você comentou, que hoje você tem uma extrema-direita, entende? Com articulações internacionais, com propósitos internacionais, né? Você tem uma direita também que se associou à extrema-direita, mas agora está em conflito com ela. Você tem um centro que se disputa, que é disputado por forças centristas e por forças da direita. E você também tem um centro que é disputado pela força da esquerda. Entende? Então, porque, e aqui, resumindo, para não ficar na confusão, que uma força política ela tem de combinar as agendas com os atores. Entende? E aqui, por exemplo, a gente retoma um pouco muito a questão dos movimentos populares. E quando a gente fala, e eu não vejo muito claramente para as classes médias, em um dado momento eu me refiro a um problema econômico e emergencial, aí eu falo os movimentos populares e as empresas, e as pequenas empresas, né? E a gente sabe que está havendo um processo de mudança na estrutura social do país. Então, esse plano também tem, né, a nos ajudar e lembrando as reflexões do Márcio Postman sobre o que está acontecendo com as classes médias, que ela está se desconstruindo enquanto classes médias assalariadas e uma parte indo para classes médias proprietárias, né? Enfim, eu só estou dizendo um pouco, né? Até você me ajudar, olha, Vicente, vai naquele ponto lá que te ajuda aqui, ou realmente essa questão a gente vai ter em um segundo momento
retomá-lo e tudo aí. Obrigado, Arthur. César Nascimento. Oi, Arthur. Não nos conhecemos, mas eu gostei muito da sua forma de fazer uma síntese extremamente bem articulada em relação a esse plano. Eu hoje sou um crítico, bastante crítico em relação ao nosso partido. Infelizmente, uma parte das coisas que você disse seguem a minha preocupação. Quando nós falamos em um novo momento, nós estamos exatamente reproduzindo coisas que nós já fizemos e com coisas muito interessantes, como foi o caso, por exemplo, de toda a discussão do orçamento participativo. E que simplesmente, com o tempo, nós simplesmente abandonamos, liquidamos. Nós falamos das forças sociais, do processo de terminarmos com a miséria. Nós também já tentamos isso, mas com o tempo nós fomos nos afastando disso. Esse processo é extremamente complexo. Ou seja, nós criamos um partido que fez um governo social-democrata neoliberal. E isto nós não, e só agora, felizmente, finalmente, é que eu vejo um texto que diz que nós temos que abandonar o neoliberalismo. Porque, na verdade, até agora, nós não abandonamos, ao contrário, nós reforçamos o neoliberalismo. Eu lembro muito bem, em 2003, Regina Orsi, Rubens Possati, estou falando de pessoas que nós, aqui em São Paulo, né, a gente sempre teve... Nós ficávamos na televisão vendo as discussões sobre o mensalão. E nós não nos apercebemos da profundidade e da importância que isso estava se articulando, que não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de 2016, não é uma coisa de 2013, é uma coisa de 2003. E, no entanto, nós fomos na onda. Quando o nosso principal líder, que é o nosso príncipe, não o nosso príncipe coletivo, mas o nosso príncipe, disse que estamos perto de uma marolinha, o atual genocida diz que estamos perto de uma gripinha. Ou seja, nós perdermos uma visão de mundo no momento que partimos para ser governo. Eu estou tentando analisar e dissecar o plano. E uma das coisas que eu fui ver foi o anexo. E o anexo me preocupou profundamente. Porque o PT não começou no governo federal. O PT começou num processo histórico de lutas, de embates. César, você saiu do ar. Eu sei, é porque eu não, o meu celular é que saiu. Tá. Mas Tá a gente está te ouvindo, continua. Posso falar? Então, ótimo. Pode. Tá, desculpe, mas eu não vou poder falar poder falar a viva voz, não a viva olhar. Isso. Tá. Então, veja, essas questões, quando nós chegamos à conclusão que não deveríamos fazer nenhum processo de visão de culpas ou o que é que nós fizemos, etc., eu forjei, algum tempo atrás, uma frase dizendo o seguinte: sem silêncio, mas sem silício. Ou seja, nós nos silenciamos para nós mesmos. E essa é a questão mais complexa que eu acho que até agora, claro que o Márcio Postman, por exemplo, fez uma apresentação muito brilhante e inteligente, até por ser, acho que é uma geração nova, que também nós estamos com muita dificuldade, a meu ver, de trazermos para o nosso campo.
nós não quisemos ouvir a nós mesmos. Enfim, me desculpe, mas eu tenho até hoje uma dificuldade muito grande de não fazer uma crítica a nós mesmos. Obrigado, gostei muito da sua apresentação. Eu quero ler esse texto com muito cuidado, mas, neste momento, eu sou obrigado a colocar isso para você. Obrigado. Arthur, eu acho que era legal devolver para você antes de abrir para mais gente, porque senão a gente podia fazer a cada 3. Tudo bem, Arthur? Sem problema. Vamos lá. Primeiro, o Trevas ele é muito diplomático e delicado. Ele não contou o que ele acha e eu também acho. O plano tem um aspecto de colagem. Se vocês lerem, há diferenças fortes, claras, de profundidade, de prioridade, de alcance, conforme seja o tema que está sendo tratado. Porque o processo de produção do plano foi por um processo de colagem. Os diversos NAPs produziram os seus textos setoriais e, pelo tempo, pelo prazo que existia, pela forma como está organizada a coisa, a sistematização que foi feita não foi uma sistematização política, foi uma sistematização editorial. Então, evidentemente, há marcadas diferenças de qualidade e quantidade nos diversos temas. Alguns que vão até o detalhe do detalhe do detalhe. Eu vou me permitir fazer uma brincadeira. Teve um que eu fiquei perdido quando eu descobri que tem um item que a gente define políticas especiais para os pomeranos. Eu não consegui até agora descobrir por que razão os pomeranos constituem alguma minoria no Brasil que precisa de atendimento específico. Eu conheço Três Itilhas, eu conheço o Brusque, aquela região, conheço Pomerode, e, sinceramente, não vejo ali um bolsão de miséria de pomeranos, mas está lá. Aí, por outro lado, há determinados temas que têm ainda um nível forte de superficialidade. Ou seja, não é um plano acabado. Ele é exatamente o que o Trevas falou. Ele é um início de conversa. Eu acho que o mérito dele é o seguinte: ele define um trilho. Ele impede a completa dispersão do debate, que é a marca hoje do Brasil. Uma total e completa dispersão dos infinitos debates, dos infinitos temas. Como a gente tem uma quantidade gigantesca de problemas, há quase que uma geração espontânea de busca de soluções desarticuladas. Então, eu acho que o mérito do plano, nesse momento, é esse. Ele define um corredor, ele define um trilho, ele define uma trilha. Há uma baliza, pelo menos, de algum território em comum para que as N formulações setoriais, parciais, etc., sejam revistas. Eu acredito que o plano passará ainda por diversas revisões, porque ele tem essa desigualdade marcada nele. Então, ele não é um todo ainda, não. Ele ainda tem a marca da colagem. Acho que esse era um ponto que eu queria destacar. Inês, eu não sou capaz de avaliar até que ponto o plano penetrou ou penetrará nas direções do partido. Não sei. Honestamente, não sei. E, inclusive, eu queria até conversar uma coisa aqui com vocês. Eu estou numa situação um pouco complexa, que é o seguinte: eu me coloquei a tarefa de tentar explicar o máximo possível do plano. Agora, evidentemente, eu também tenho as minhas opiniões pessoais. Então, eu estou tentando fazer uma certa mediação entre isso. Minha avaliação pessoal, não, o plano está completamente distante da dinâmica do partido. O plano não foi absorvido pelo partido sob hipótese nenhuma. A dinâmica de bancada, a dinâmica da direção nacional, a dinâmica das direções estaduais, municipais, etc., não se rege pelo plano sob hipótese. Primeiro, porque ele é ultra recente, tudo bem, vamos dar esse desconto. Mas eu não sinto, vamos chamar, no aparato partidário, a busca no plano de uma reorientação de suas práticas e de suas políticas. Não. Honestamente, não sinto. O plano que ele ajudaria nessa coisa da dispersão do debate, né, que você falou agora, né? Ajudaria muito nisso, né? Claro. E outra, a gente rompeu uma dinâmica que, para mim, é muito preocupante no partido,
que é uma dinâmica exclusivamente pela lógica parlamentar, em que você conduz o partido a partir dos embates institucionais. Acho que esse é um problema que a gente tem tido, a gente ficou com esse cacuete, que, por exemplo, leva... Como é que pode acontecer que o partido não está totalmente dedicado, por exemplo, à campanha em defesa dos R$600 e pela votação do MP1000? É um absurdo. É algo que, para mim, fica inconcebível. Como é que um partido com as nossas tradições e a nossa história não se apercebe que é um assunto, que é uma cunha, que pode derrotar brutalmente o governo e não se centra nisso? E é uma angústia das pessoas. A GV está nos avisando que no mês de setembro 11 milhões de pessoas cairão para baixo da linha de pobreza porque o auxílio foi de 600 para 300. Nem isso nos move. A nossa dinâmica de instâncias é uma dinâmica distante do que o plano prega. Então, desse ponto de vista, é minha opinião, agora não vou sendo porta-voz do plano, é o Arthur falando, esse é um problema que realmente não está solucionado. O plano ainda não é um patrimônio da direção partidária. Não é. O plano hoje é essencialmente um patrimônio dos que participaram de sua formulação e daqueles outros companheiros como vocês que têm interesse em saber do que se trata e ver como podem se apropriar e como podem aplicar. Bom, próximos passos, Trevas. Não sei. Até porque eu não sou nem coordenador de NAP. Tá? Realmente eu não posso opinar, não tenho a menor ideia. Afora aquilo que diz respeito a mim, que é o observatório, nós já fizemos uma mudança do observatório da coronacrise. Ele deixou de ser o observatório da coronacrise e se transformou hoje em Observa BR, um observatório para discutir a reconstrução e a transformação do Brasil. Ele continuará noticiando e tendo foco na coronacrise, é claro, porque ela existe, mas a gente abre o escopo para discutir as crises brasileiras. E, inclusive, ele abre 2 novas editorias, uma delas para artigos dos NAPs, ou seja, os NAPs vão passar a formular artigos de detalhamento do plano, de debate do plano, e também uma sessão de entrevistas com os membros dos NAPs, para que vá se dando divulgação e vá se socializando melhor o que está contido ali. Mas isso aí é o limite até onde eu atuo. Com certeza, a direção da Fundação Perseu Abramo deve estar pensando... Eu sei, por exemplo, que existe um planejamento de vários seminários. Isso já está em discussão. Foi feita uma campanha de divulgação do plano, com os cards. Está em elaboração algo que eu acho que é chave, que é uma cartilha popular. Da mesma forma como nós fizemos quando teve o plano emergencial de emprego e renda, está sendo escrita uma cartilha popular sobre o plano, tá? Mas ainda em processo de elaboração. Agora, os passos mais formais de como fazer a socialização intrapartidária e de como fazer a socialização extrapartidária, aí eu não tenho muito como responder a essas informações. Mas eu queria agora entrar nas provocações do César, porque eu achei ótimas. Veja bem, César, o plano padece de um mal de origem. O PT não tem hoje uma teoria de Brasil. Esse, para mim, é um problema seríssimo. Todos nós sabemos que o Brasil de hoje não é o Brasil nem da origem do PT, nem o Brasil da campanha de 89, nem o Brasil de 2003. O Brasil de hoje, mal e mal, é o Brasil de 2016. No campo da política, ele não é nem o Brasil de 2016. Ele é um outro Brasil. E nós não temos, como partido, uma teoria desse Brasil. Quem são as classes no Brasil hoje? O que elas almejam? Como elas se articulam? O que é o capital hoje no Brasil? Que tipo de projeto ou projetos o capital tem hoje no Brasil? Como o capital com sede no Brasil se articula com o capital internacional? Falta-nos essa teoria de Brasil. E falta a sério. Na verdade, a gente até hoje vai beber na aflição em Florestan Fernandes, em Caio Prado, coisas do tipo, para falar de Brasil. Porque nos falta. Ao faltar uma teoria de Brasil, evidentemente, todo e qualquer plano que tenta ser conjuntural, tático e estratégico, porque é isso que esse plano é, ele sempre terá essa carência. Você nunca terá a segurança, a não ser o seu feeling político,
de que essas rotas têm substância, elas são suficientes para galvanizar setores sociais, se as alianças são possíveis ou não são possíveis, se os limites existem ou não existem. Então, eu acho que há um enorme buraco com isso. Essa briga com a intrusão liberal no partido é uma briga que eu travo pessoalmente desde 2003. Eu sempre primei pelo antipalocismo, durante um período que era muito desagradável fazer isso, porque eu estava trabalhando em Brasília, eu estava na representação da Prefeitura de São Paulo em Brasília. Ou seja, eu reportava para o governo Marta e estava no começo do nosso governo. E aí o chato e metido a besta falando contra o governo. Fui um crítico atroz das nossas posturas em 2013. Acho que erramos gigantescamente em 2013 por não perceber o quanto aquilo era positivo, que aquilo era exatamente o coroamento do nosso sucesso. Era um movimento inicialmente do Quero Mais, era a juventude trabalhadora, eram setores que haviam subido, que haviam ascendido conosco, querendo mais Estado, querendo mais serviços. Nós não percebemos isso e demos eles de presente para a direita. Eu escrevi sobre isso na época. 2015, para mim, foi a morte política. O cavalo de pau de novembro de 14 é algo absolutamente inaceitável. E o que você falou, a recusa dolorida de fazer autocrítica. A confusão entre fazer balanço e autoflagelação. Não existe isso. Partido de esquerda que não faz balanço crítico é o quê? Felizmente, o plano, sem fazer isso explicitamente, pelo menos no campo da economia, faz essa autocrítica. Faz claramente. O plano define um caminho econômico que vai do keynesianismo para a esquerda. Ele é absolutamente não liberal, ele é absolutamente interventor, ele é absolutamente estatista. Não no sentido da propriedade, volto a dizer, mas no sentido da fortíssima regulação e da ideia que é da demanda de massas que há dinamismo econômico, e não da teoria ortodoxa, que é a partir da oferta e do trickle-down que você consegue reconstituir a economia nacional. Então, desse ponto de vista, ele rompe claramente com essa contaminação liberal. Agora, ele ainda tem dificuldades de articulação no campo da política, por exemplo. Ele não identifica aquilo que o Trevas falou. Ele não identifica os atores. Ele identifica as nossas intenções, mas ele não identifica os atores. Nem os atores, vamos dizer, populares, nem os atores médios, nem ninguém. Os atores estão envoltos numa certa neblina. Então, para terminar, onde eu acho que está hoje, para nós mesmos, além dele ser esse trilho de um debate que é fundamental de ser travado, onde está o grande mérito do plano? O plano emergencial é ótimo. O plano emergencial é ótimo. Eu afirmo isso com todas as letras. Ele abarca todas as questões imediatas que o país tem que enfrentar. Dívida das famílias, programa de emprego, programa de renda, reconstituição do SUS, socorro a municípios e estados. O plano emergencial é muito bom, muito. Se nós nos concentrarmos na atividade em torno dele, enquanto nós refinamos o debate, seja da reconstrução, seja da transformação, eu acho que a gente já terá dado um enorme passo. E por ser emergencial e, portanto, para a cultura, permite, inclusive, para terminar, essa interlocução que está faltando entre a teoria do plano e a prática política do partido. Hélio Baixa. Muito bom. Boa tarde a todos. Eu acho que eu liguei o meu microfone, liguei. Boa tarde, Arthur. Eu, como a grande maioria aqui, né, não li o plano, mas eu gostei muito dele. Gostei e acho que temos um plano. E daqui a pouco digo por que nós temos um plano. E temos, eu pelo menos tenho,
o seu profeta, que é o Arthur Araújo. A forma como ele colocou, desenhou tão didático o plano, me faz vê-lo como o profeta. Agora, ele é um plano. E um plano, desculpem meus colegas intelectuais, que eu também sou um intelectual, tenho essa pretensão, um intelectual técnico, mas faço leituras, tenho doutrinas, mas um plano é apenas um plano. Um plano não substitui um partido. Um plano não substitui a política. O plano não é um plano tão sábio que não define os atores. Por quê? Porque os atores não existem. Nós temos hoje um partido que é um partido residual, porque os polos dinâmicos que formariam esse partido, nós já fomos derrotados socialmente. Há 2013, Arthur apontou bem aquele momento, ali foi um momento de derrota, participando ou não. Nós não conseguimos ter essa participação. Mesmo aqueles que tentaram participar, e eu fui dos que estimulei, a minha família foi da presença, mas um isolamento nosso naquele momento era muito grande. Na verdade, plano a longo prazo, especialmente plano político, é pura figuração literária. Quem quiser escrever, pode escrever. Plano tem absolutamente a sua necessidade no emergencial. Se no emergencial ele está bom, ele é o melhor plano que nós poderíamos ter. Porque nós não somos, nem conseguiremos ser um partido marxista-leninista, graças a Deus, a meu ver. Não se faz uma política, não se faz um partido com uma teoria política prévia estabelecida cientificamente pelo marxismo-leninismo, ou seja, lá pelo que for. Nós vamos conseguir fazer política na medida que nós acumularmos dentro do partido a experiência real de movimentação social, que hoje nós estamos na defensiva. As nossas tradicionais bases estão num momento de sobrevivência, de esforço de sobrevivência. E estão em esforço de sobrevivência a própria estrutura partidária, as próprias bancadas. Nós tivemos uma profissionalização. Eu não sou profissional da política, mas, ao contrário, eu me lastimo não ser, porque a verdadeira expressão da política é através da sua profissionalização. E os nossos profissionais se transformaram em resíduos da atividade política. Não se elabora atividade política nos nossos parlamentos, nas nossas estruturas formais de representação partidária. Então, nós temos um desafio. Se nós temos um plano, e isso é importante, que se tenha, que seja uma colagem. Por quê? Porque nós temos que ser maior do que nós mesmos. E nós mesmos, o que eu estou dizendo, é nas suas subpartes. Claramente, se eu for discutir o plano de política de saúde, eu vou ter conflitos de todos os tipos, se for um bom plano. Esse esforço que o nosso Instituto Perseu Abramo fez é louvável, é necessário. E esse é o momento onde os erros do passado não podem nos dividir. Eu não jogaria fora os neoliberais que fazem parte do nosso campo. Esse não é o momento de nos definirmos com... É claro, o Arthur, eu, vamos dizer sempre, nossa política é de ação, mas nós não vamos expulsar do ponto de vista de criar uma linha de polarização ideológica interna. Isso não é o momento. Eu acho que
Aloysio Mercadante, que a nossa presidente faz parte do nosso campo, apesar de terem errado tanto, né? Eu não vou fazer, eu vou fazer cobrança de traição, né? É diferente. Os traidores que passam, que se aliam, que se negociam, que se vendem para o poder econômico, é diferente de quem elaborou política que nós não concordamos. Eu não sei nem se havia alternativa real possível naquele momento. Tanto as dificuldades havia, porque as nossas colocações de discordância eram apenas o choramingo. Nós nunca tivemos alternativas reais concretas, né? Garanto para o Arthur que a forma como ele chegou lá, hoje ele vai ver, a forma como ele expressou aqui, eu fui lá e choramingava, ninguém era o chato, porque nós não tínhamos uma formulação política capaz de disputar com aquelas que estavam sendo feitas. Mesmo porque a estratégia geral de política, nós estávamos de acordo, que era possível fazer aquele bloco de alianças. Podia ter que alguém apontasse algumas desconfianças, mas capacidade de ir lá e botar o dedo na ferida, ninguém teve. Nossa política ambiental, por exemplo, foi errada, claramente errada, né? Nossa política de prioridade da saúde foi errada, né? A nossa política educacional foi insuficiente, foi das melhores, mas foi insuficiente. Então, nós não conseguimos, e como sempre, não há quem implemente a sua política totalmente. Talvez Getúlio Vargas tenha implementado, mas eu tenho minhas dúvidas. Com uma ditadura é mais fácil, mas num período democrático é difícil. Por isso que nós temos que nos conter no nossos genes marxistas, devem estar contidos, devem estar bloqueados, porque não a forma mais radical de elaboração ideológica econômica é um isolamento político. Então, nós temos que achar os novos atores terão que ser realmente novos atores, a forma de organizar esses atores é diferente. Esse plano é uma contribuição que os intelectuais nossos conseguiram fazer e tem meu apoio. E se no curto prazo ele funciona, nós temos o plano necessário. Obrigado. Obrigado, Arthur. Você sempre foi o meu profeta, você sabe disso. Ricardo Gutermann. Eu não ganho nem em rifa de igreja. Boa tarde, prazer reencontrá-lo, Arthur. Muito boa a sua exposição. Eu acho que ficou muito claro. E eu tenho que confessar o seguinte, antes de mais nada, né, que eu não fiz a lição de casa também. Você não liu o plano todo, né? Fiz uma leitura transversal, li a apresentação e tinha lido uma versão anterior, que é aquela versão que foi para os NAPs, né? Para mandar contribuições. E também, é o seguinte, como eu entrei um pouco atrasado, eu peguei só o finalzinho, que acho que você estava falando, aqui que veio o plano, qual que foi sua gênese e tal. E queria até retomar qual que é o meu palpite nisso, né? Um pouco em cima do que o Baixa estava colocando, né? Que nós sofremos uma série de derrotas muito fortes, muito pesadas, a começar de 2013, o impeachment da Dilma, 2016, eleição do Bolsonaro 2018, 2016 é importante. Nós não temos mais nenhum prefeito das 100 cidades mais importantes do país. Não foi qualquer coisa em 2016, né? 2018, com a eleição como já foi dito aqui, com o candidato de extrema-direita pelo voto. E aí o partido se percebeu de que, apesar dessas derrotas todas, não tinha terminado como era a intenção dos seus inimigos. Um dos objetivos, evidentemente, era esse. Bom, já que não terminou, agora tem que dizer de novo a que vem. Tem que de novo dizer a que vem, porque o que tinha antes, obviamente,
em grande medida, em grande parte, não serve mais. Então, estou entendendo que esse plano é isso. E claro que é uma coisa, e é um plano absolutamente panorâmico, que não aprofunda. Então, tem várias, em alguns trechos que eu li, tem várias possibilidades, várias hipóteses de decorrência do que está lá. E aí vai ter que aprofundar. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção positivamente. Essa questão, você falou da parte das ações emergenciais, que também não vi com cuidado, mas pelo que eu tenho ouvido, em diversos debates, diversas apresentações, isso aí parece que está consistente, imagino que isso se reflete no plano. E uma coisa das coisas que eu acho positivas, uma que até é o anexo. Uma é o anexo. Da seguinte forma, o que é o anexo? As realizações do PT dos 13 anos. De que forma isso é positivo? É positivo porque é o anexo, não é o plano. Porque o grande risco era centrar o plano num passado que é o passado, que não pode se repetir, não vai se repetir, teve acerto, teve erro e tal. Mas esse debate, evidentemente, existe no PT, no seguinte sentido, de que tem setores do PT que tentam colocar como centro da nossa ação daqui para frente digamos, o legado, que foi o nosso legado. Importante tudo isso, mas é uma coisa que obviamente não resolve os problemas atuais e futuros. Não resolve. Na medida que está colocado como anexo e não no plano, é um grande avanço. Eu acho um grande avanço e abre ótimas perspectivas nesse sentido. O fato de ser um anexo. Já tinha conversado já com o César sobre isso. Uma outra coisa positiva que eu acho que é a questão de estar tentando avançar, eu acho que ainda lentamente, mas o processo acho que é esse mesmo, na questão da transição ecológica, da sustentabilidade, do debate ambiental, da questão, que nem é dito muito explicitamente, das mudanças climáticas. E isso é uma questão que o partido vem tateando desde 2018, quando pela primeira vez colocou a questão da transição ecológica no programa de governo do Haddad, pela primeira vez. Então, está tentando avançar. E é um avanço, eu acho, até lento. As formulações que tem, por exemplo, estão bastante aquém de até onde, por exemplo, o MST conseguiu avançar, está muito aquém. Ou mesmo a igreja mais progressista, o que se expressa no Laudato Si, ou de pensar a sociedade sob o ponto de vista do bem viver, com essa discussão que vocês conhecem também, está aquém desse debate. Mas acho que é o acúmulo que o partido está conseguindo ter e está tendo avanços. De um documento para outro, está tendo avanços e está tendo abertura para avançar nesse sentido. O que é uma coisa importante no seguinte sentido, que rompe com uma certa tradição socialista, onde o centro é exclusivamente a luta de classes, que se expressa na disputa entre a burguesia e o proletariado, e as outras questões paralelas, subjacentes, atrapalham esse centro da disputa. Então, e aí, aquilo que atrapalha nessa visão mais tradicional são as diversas questões identitárias, de gênero, raça, as questões ambientais, etc, etc, etc. Então, avançar nisso é superação também de uma visão que também
obviamente, não responde, não só os desafios atuais, como não responde àquilo que hoje a juventude mais esclarecida tem como seu foco e que abre as possibilidades de diálogo e de renovação partidária. E uma outra questão que eu acho muito positiva, que acho que o Arthur destacou isso com razão, eu queria tentar ir um pouco além na definição, que é a visão econômica do programa. Não sei se vocês viram, circulou uma série de tweets do Rudar Rissi, onde ele coloca, faz toda uma crítica muito abrangente, muito ampla ao PT, tudo isso, e na parte econômica ele destaca exatamente isso, que no PT, enquanto foi governo, imperou uma visão liberal. E ele simplifica isso de um primeiro momento, que foi o momento do ajuste fiscal, logo no comecinho do governo Lula com Palocci, o que particularmente eu acho que naquele momento não havia outra alternativa do que fazer o ajuste fiscal. Eu acho que se prolongou um pouco demais e não devia ser com aqueles atores, mas isso é uma outra questão. E, no final, exemplifica também com a ida do banqueiro lá do Bradesco, o Levi, do governo Lula. E não fala nada no meio tempo. Então, se teve se teve traços neoliberais no governo, eu acho que teve mesmo, mas não dá. Eu acho que é um erro caracterizar os governos do PT como governos neoliberais no seu conjunto, que hoje tem esse discurso corrente, que acho que é um discurso falso e que tem que apurar isso de outra forma. Mas eu acho que nesse documento, o que tem de avanço é uma outra coisa. Eu acho que tem até onde dá para vislumbrar, tem uma proposta claramente social-democrata. Claramente social-democrata. Não dá o nome, mas é isso. E com isso, acaba se colocando claramente, fazendo autocrítica, como o Arthur falou, em relação usando um termo antigo, aos desvios neoliberais que ocorreram, não é isso que propõe, mas também, e que acho importante também, não apresenta a ilusão retórica, que nunca deixou de ser essencialmente retórica, de que nós temos neste momento, não como utopia, como futuro distante, etc., o projeto socialista, não, o projeto social-democrata. E acho importante colocar isso não se deu um nome, mas com a clareza que está claramente colocada. E aí, claro que aí tem que avançar em várias questões. Acho que aí se chega na encruzilhada que o Vicente estava falando. Quais vão ser os atores, quais são as coalizões possíveis em torno de um projeto social-democrata? O que a história nossa mostra que não é absolutamente simples, porque essa discussão vem, no mínimo, da década de 50, né? Com a busca da burguesia nacional pelo partidão e a tal da burguesia nacional que nunca apareceu, ao menos nas expectativas que a esquerda se colocava. E que, de uma certa forma, tem uma certa redição disso, em alguns momentos, nosso governo, com a busca dos tais campeões e coisas desse tipo, né? Mas acho que essa é a encruzilhada mais importante. Quais são os atores sociais que podem
sustentar um projeto social-democrata com uma visão de sustentabilidade, fazendo uma transição ecológica. É isso. César Alvarez, você tinha levantado a mão e depois abaixou. Você quer falar? Fala, César. Ô, César, fala. Ô, César. Está fora um pouco desse debate mais amplo que está sendo trazido, o quanto um plano não é mais que um plano, mas, ao mesmo tempo, para nós, desconstituídos como estamos politicamente, digamos assim, enquanto tecido orgânico, é um ponto de partida, seguramente não deve ser o ponto de chegada. E como transformar esse plano, se é que vamos apostar tanto nele assim, né? Se é que não estamos pedindo demais para um plano. E aí eu entro um pouco em alguns elementos de maior subjetividade, talvez, que são dois, Arthur. Não sei nem se tu tens informação suficiente para nos dar e se pretendes compartilhá-las. Que é a dificuldade da síntese, quando não tem-se uma unidade política e nem tampouco instâncias para a construção dessa unidade política. E ainda este trunfo enorme que é a existência de um Lula, algumas vezes nos deixa com uma sensação de um conforto e exigimos demais dele. E no exigir demais dele eu incluo. Eu pergunto o quanto ele está imbuído de futuro, o quanto ele percebe que ele é um elemento, talvez a maior força e voz nossa, digamos assim, do nosso reposicionamento. Talvez, claro, o enorme e belíssimo plano de emergência seja suficiente no curto prazo, né? Mas não passará deste curto prazo. Então, era essa uma pergunta minha, em que nós, naquelas reuniões dos NAPs, na tentativa de encaminhamento, eu estava me dando conta agora quando tu falava, e eu tinha, há 2 horas atrás, eu fiz uma mensagem para o nosso NAP, e eu me dei conta que as formas de divulgação do plano, né, elas são todas a soma de 21 NAPs, 26 NAPs, elas são absolutamente reproduzindo a segmentação setorial. E nós não conseguimos uma combinação entre um todo mínimo e aí dentro inserir o nosso setorial. Será o plano de emergência? Então, eu acho que a nossa capacidade de constituir um plano de divulgação, popularização do plano vai ter que passar por uma síntese política, né? E algumas decisões que vão além da Fundação Perseu Abramo. Então, é um pouco essa pergunta, observação que eu queria te fazer, o quanto tu tens um acúmulo que eu particularmente não tenho nesse último período. Arthur, além do César, não tem mais ninguém inscrito. Então, eu queria fazer uma rápida intervenção minha, e aí, se todos concordarem, já passo para você, para a gente caminhar para os finalmente. Tá? Antes disso, o Machado deixou uma mensagem no chat de que ele tinha que sair, não podia continuar, né? Mas que te cumprimenta e sugere que a gente te incorpore no nosso mailing de convite para as domingueiras, certo? Se for do teu interesse, já está agregado, tudo bem? Então, Arthur, eu acho que o simples fato de ter havido essa formulação é positivo. A gente não tinha processos de formulação dentro do partido há muito tempo, a gente não via processo de formulação há muito tempo. Mas eu temo que, como sempre, as instâncias do partido estejam muito distantes desse processo de formulação e muito distantes de incorporar esse processo de formulações. É óbvio, você tem razão, eu também li em diagonal,
né, você tem razão de que o plano ele acaba sendo uma justaposição de várias posturas setoriais, o que é natural, né? Os NAPs não têm até onde eu acompanho, eles não têm uma vida conjunta, né? Eles têm muito isolamento entre os NAPs, eles, né, se misturam com setoriais, se misturam com várias coisas, o que é natural. Então, ele não tinha condições de ser de origem mais do que uma justaposição. Daí, eu levanto duas questões, aliás, três, né? Uma é se existe, no âmbito da Fundação Perseu Abramo, já uma discussão de continuidade, ou seja, ofereceu-se um conjunto de formulações, ofereceram-se um conjunto de formulações na direção de três grandes vertentes de plano, né? O emergencial, a reconstrução e a transformação, como você levantou. E essa contribuição ela é entendida, inclusive verbalizada. Eu assisti a sessão de apresentação do plano, tal, né? Até verbalizada como um material oferecido para abertura de um processo de diálogo mais amplo. Tal. Só que, então, minha primeira pergunta, já existe alguma discussão feita com relação a como promover esse processo de debate? A segunda, como é que se coloca diante disso o próprio Luiz Inácio, certo? Porque o Luiz Inácio, quando da posse do Mercadante, já havia verbalizado uma visão dele de que a Fundação Perseu Abramo devia assumir um caráter um pouco de think tank, né? E que eu acho que é uma vocação natural dela, ou deveria ser uma vocação natural dela, mas o quanto ele, de alguma maneira, ficou sensibilizado no jogo do plano. Não sei se você tem assim, a percepção disso. E a terceira questão diz respeito ao jogo das instâncias. Certo? Eu acho que as instâncias, nesse momento, estão pensando nas eleições municipais, estão pensando nas questões mais comezinhas, estão pensando, né, pela característica das instâncias que predominantemente estão conectadas a mandatos, né? Está pensando na sobrevivência dos mandatos, ou seja, naturalmente as instâncias tiveram uma deformação nessa direção, o que é complicado, mas é um fato, né? O quanto essa conversa dentro da Fundação Perseu Abramo já se colocou, ou seja, como é que a Fundação pretende trabalhar na motivação das instâncias para que isso venha a ocorrer. Ou seja, qual é o processo, o que vem pela frente, certo? Nós fizemos uma conversa muito rápida, o Vicente e eu, outro dia, sobre alguns seminários internos ao Instituto AMSUR, né, que poderiam ter por leque algumas das questões levantadas no plano, né? Ou seja, em tese, esses processos de discussão podem estar se colocando em uma diversidade enorme de lugares, né? Ela pode estar havendo uma motivação para que muita gente discuta coisas. Agora, existe um processo, existe coisa pensada, como é que, sabe, o que vem pela frente nessa discussão do plano, né? Que ela vai ter muita dificuldade de permear as instâncias. Eu acho que isso é um fato concreto. Nós conhecemos as instâncias, conhecemos como é que né, o que aconteceu no partido nos últimos anos, nos últimos períodos, né, em que ele se conectou demais à política institucional, à política das instâncias, né? Então, isso a gente sabe. Mas é óbvio que pensar em um plano de Brasil significa também pensar em atores, né, em agendas de atores, né? O Vicente levantou isso, eu concordo plenamente, né? E
um dos atores importantes são os partidos, ou seja, são as direções partidárias. Como é que isso se coloca? Enfim, queria um pouco uma visão sua sobre o que vem pela frente. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo abarcar sem me estender demais. Primeiro, eu quero pegar o gancho que eu adoro do Ricardo. Não só é muito bom que o legado tenha ficado no anexo, eu acho que vocês perceberam que eu nem toquei na existência do anexo. Nem falei que ele existia. Porque eu acho que um mérito do plano é exatamente não se apegar ao legado como diretriz. O legado tem muita importância propagandística, não tenho a menor dúvida disso, devem ser ressaltados todos os seus aspectos positivos, desse ponto de vista ele é necessário. Mas o legado também tem problemas. O legado tem problemas sérios. A defesa em abstrato do legado ou a definição da política futura do partido a partir do legado, para mim é suicida. Porque esse mesmo legado de enormes realizações é o legado de dobrado de desemprego no Brasil. E a percepção da população é desse legado. Ainda existe forte o legado de nós termos tido desonestidades. A força da Lava Jato nos meteu o carimbo, e isso faz parte do legado. Então, eu acho suicida nós definirmos nossa política de futuro a partir do legado. O legado tem que ser um resgate de enormes positividades e que tem que ser reforçadas e defendidas, e ele tem que ser um elemento de balanço crítico e não de política para o futuro, porque nós temos culpas no cartório. É evidente isso. E a nossa recusa a absorver isso durante anos tem nos custado muito caro. E aí eu acho que é um mérito do plano. Quando ele manda o legado para o anexo, é porque está sinalizando o seguinte: nós temos que descobrir o que fazer daqui para frente, resgatando uma série de coisas que fazem sentido e continuam fazendo sentido e continuarão fazendo sentido. Boa parte do plano, na verdade, é resgate de coisas que nós já pensávamos. Mas tem uma outra parte em cada um dos assuntos que são revisões. Então, acho que a ida para o anexo é muito positiva. E razão pela qual eu nem me referi a ele quando eu fiz a minha intervenção, porque eu acho que ele está no lugar certo. Ele é um repositório de boas experiências e um elemento para a nossa autoanálise crítica. Segundo, eu concordo muito com o Baixa. Plano por si não resolve nada. Se plano resolvesse a política, a universidade seria o elemento dirigente do mundo. O plano só faz sentido quando ele se transforma em política, quando ele se transforma em elemento de direção. O nosso plano, nesse momento, falta a ele a boa e velha pão, paz e terra. Eu sou um fascinado por essa fórmula de 17. O que moveu aquela multidão de mujiques, de soldados estropiados, de um pedacinho de classe operária que tinha a Rússia naquela época? Pão, paz e terra. Nós não achamos ainda esta fórmula. O plano, como eu disse, é originário de uma colagem, e o partido ainda não tem essas ideias forças, vamos dizer, essa síntese de para onde vamos. O que hoje sintetiza para os brasileiros, para a maioria dos brasileiros, os trabalhadores, os assalariados, os excluídos, um partido como o PT? Quais são as suas ideias magnéticas? Quais são as suas ideias força? Isso não está sintetizado. O plano ainda é conjunto, ele ainda é oceânico, e nós precisamos achar um canal. Isso está em falta. E isso é essencialmente político. Por exemplo, os cards que foram divulgados priorizam determinados temas. Agora, em alguns casos, é meio que uma escolha aleatória ou de quem fez. Porque aquele grupo de pessoas percebe que mais ou menos é por ali. Mas não existe ainda, nem no processo de formulação do plano, muito menos no partido, essas ideias forças de síntese social, de clareza de quais são os grandes elementos pelos quais a gente pode galvanizar o país.
Há uma ideia genérica nossa, que é a redução da desigualdade. Há a ideia da soberania, há a ideia muito forte da democracia política, mas eu sinto essa falta, que eu acho que como todos vocês sentem, de que ainda no oceano do plano nós não achamos o canal de navegabilidade, o que o transforma em ideia-força para a sociedade e para o próprio partido. Acho que essa é uma carência forte que nós vamos ter que nos dedicar muito a ela, até porque ela implica naquilo que eu falei. Quem são os atores e quem são os atores que são aliados e quem são os atores que são antagônicos. Nós estamos sem essa formulação em relação ao Brasil. Por exemplo, claro, o projeto é um projeto absolutamente... O plano é totalmente social-democrata. É um plano reformista até o fundo da alma. Ele só tem reforma. É uma pilha de reformas. Algumas facinhas, algumas dificílimas. Quem joga nesse campo hoje no Brasil? Quem é reformista hoje no Brasil? Que papel jogam os setores burgueses comerciais, os setores do campo, os setores de serviços, os setores financeiros, os setores industriais? Quem está associado ao imperialismo, quem não está? Hoje isso é uma caixa preta para nós. Então, ou a gente vai no faro, eu farejo, que foi o que nós fizemos no governo, eu farejo que tal setor eu consigo atrair com tal política, mas que depois ela pode se desfazer no ar como se desfez. Por exemplo, a gente estabeleceu com as centrais sindicais e com as entidades da indústria, particularmente Fiesp, um pacto. Só que esse pacto foi rompido porque, entre outros motivos, nós não nos apercebemos que estava havendo uma queda fortíssima da lucratividade das empresas privadas no Brasil. Tem um estudo fantástico do Serrano e do Suma que mostra exatamente isso. Onde eles começam a romper conosco? Na taxa de lucro. Nós tivemos políticas de aumento das receitas deles e essas políticas não geraram aumento de lucratividade do patrimônio desses capitalistas. E, portanto, ali começa... E, claro, já tinha a oposição natural do capital financeiro. Então, esse desarmar nosso de entender o jogo de forças e de interesses, eu acho que o conceito de interesse tem que voltar muito para a nossa reflexão. Não só o interesse econômico, como os interesses não materiais. Por exemplo, eu tenho certeza que nós descuidamos muito da sensação de perda de prestígio, da perda de identidade, mas mais eu quero usar o conceito do Bourdieu, da perda de... fugiu a palavra agora, de distinção. As classes médias brasileiras se sentiram perdendo distinção durante os nossos governos. Na medida em que a gente começou a levar as massas aos seus ambientes, além do medo da competição, está chegando mais gente que pode disputar meu emprego, a sensação de perda de distinção foi fortíssima. Nós não operamos sobre isso, porque não entrou no nosso jogo de percepção das camadas médias o quanto distinção era essencial para essa camada. Ao mesmo tempo em que as nossas políticas econômicas deram enormes ganhos para a base da pirâmide, deram ótimos ganhos para o topo da pirâmide e os ganhos relativos do meio foram pequenos. Nós achatamos as camadas médias e elas se ressentiram disso. Então, eu estou aqui pegando esses flashes para dizer que não só nos falta uma síntese, o nosso pão, paz e terra, quais são as ideias motrizes que a gente tem que formular para o país, como também nos falta refinamento na compreensão de que país nós estamos falando. E isso o plano não resolve, até porque ele nem trata disso. Ele passa à margem disso. A ideia de fazer da Fundação Perseu Abramo um think tank é interessante, é boa, mas eu tenho um temor único em relação a ela. Pode ser uma gigantesca desculpa para a gente perpetuar um erro que está nos custando caríssimo, que é instâncias partidárias não serem locais de formulação, locais de pensamento. Na medida que a gente vai deixando que as instâncias partidárias sejam meramente instâncias operacionais e que a gente chega até esse ponto de delegar a formulação para um think tank, é muito difícil que esse partido tome uma rota não institucionalista, não parlamentarista, que ele se religue à sociedade, porque
na medida em que não lhe cabe pensar, não lhe cabe formular nas suas instâncias, muito que bem, o que a instância vai fazer? Cuidar da vida, cuidar do mandato, cuidar da eleição, cuidar do fundo partidário, cuidar de quem é que ganha, pede, quem é que perde, pede. Ou seja, se por um lado é bom, na ausência total de formulação, que a fundação seja colocada suprindo essa lacuna, e isso é positivo, pelo menos se busca suprir essa lacuna, eu sou muito temeroso da delegação da formulação política como se ela fosse algo descolado da praxis. Acho que esse é um problema sério que nós vivemos hoje. O partido hoje está completamente dominado pela prática e não pela praxis. As suas instâncias estão completamente esvaziadas de troca de ideias, de pensamento, de formulação. Qualquer um de nós que assiste uma reunião do Diretório Nacional, por exemplo, percebe isso imediatamente. Há muito tempo o Diretório Nacional do PT não discute grandes ideias, não discute o país em geral, discute muito parcialmente. Basta dizer, o partido hoje não tem uma análise de conjuntura em comum. Se perguntarem hoje qual é a análise de conjuntura do PT, ela não existe. Cada dirigente, cada pessoa deve ter a sua. Mas o partido não tem consolidado, e o que é pior, algo que ele possa transmitir para as suas estruturas. Da medida em que a direção nacional não tem uma análise de conjuntura, qual é a análise de conjuntura da militância? Aquela que ela achar, aquela que ela leu no jornal, que o amigo contou. Então, é bom que a Fundação tenha sido colocada nesse papel, de pelo menos tentar suprir a lacuna da formulação. Mas é muito perigoso que isso se cristalize. Por fim, Lula. Lula, para mim, é enigma. Primeiro, que eu não convivo com ele, não converso com ele, não tenho intimidade nenhuma. Mas eu sinto que, primeiro, quer a gente queira, quer não, temos que ir buscando fórmulas de superação da lulodependência. Para mim é evidente isso. Nós pudemos contar com o Lula até hoje. Para mim, o maravilhoso mérito dele era que ele era uma antena da sociedade. O Lula, apesar de não estar mais vivendo no meio do povo há décadas, ele tem uma vida pessoal completamente descolada da vida cotidiana do povo, ele não tinha perdido as antenas. Ele conseguia trazer para o partido a percepção de como o povo vê as coisas. Isso nos ajudou profundamente. Profundamente. Às vezes até nos ajudou a errar, mas na soma nos ajudou a acertar. Eu sinto hoje um Lula que não está mais exercendo esse papel de antena. Eu sinto um Lula muito tomado pelo seu drama pessoal. Um Lula muito obcecado em limpar a biografia, de romper a sacanagem que foi feita com ele, em se justificar, não sou bandido, não está errado isso foi um absurdo. E, portanto, eu sinto pouco retorno do Lula para o partido em termos da sensibilidade do que está acontecendo na sociedade. E as nossas antenas como partido não existem. Nós somos um partido com os diretórios têm porta fechada. As nossas estruturas não captam nada do que está acontecendo nos bairros. E aí eu quero, inclusive, levantar um aspecto que, por exemplo, o plano não toca. A deslocalização geográfica da classe operária e, em geral, dos trabalhadores colocou um desafio gigante para o sindicalismo e para os partidos. Não existe mais o local de trabalho como centro único no qual você falava com a classe. Boa parte da classe hoje não tem local de trabalho. Ela é solta pela... Portanto, onde é o único lugar que você acha a classe hoje? No local de moradia. Nós vamos ter que repensar muito rapidamente a nossa política no território. Porque não adianta nada grandes ideias e grandes projetos se a gente não consegue fazer isso chegar nas pessoas, e chegar no seu cotidiano, e chegar traduzido. Os nossos mecanismos clássicos eram, nós nos comunicávamos com os trabalhadores no seu local de trabalho. O trabalho moderno é cada vez mais não geográfico, deslocalizado. Os sindicatos estão sofrendo violentamente com isso. Como é que você fala com o pessoal do Uber? Como é que você fala com o cara que faz bico? Como é que você fala com a faxineira? E isso constitui hoje mais de metade da população economicamente ativa do Brasil. O trabalho formal é cada vez mais minoritário. O trabalho no local certo é cada vez menor. A onda agora, por exemplo, do home office, no setor de serviços, veio para ficar.
boa parte de nós não retornará para um escritório. Continuará trabalhando em casa, até porque gera uma economia gigantesca para as empresas. Aumenta a taxa de lucro de um jeito brutal, porque você externaliza custos e dá uma falsa sensação de conforto. Você trabalha em casa, trabalha de bermuda, tudo bacana, não tem horário. Já tem estatística. O número de horas trabalhadas subiu. Trabalha-se mais em casa do que no local de trabalho. Bom, esse conjunto de aspectos, o plano ainda não trata. São desafios que estão colocados. Para concluir, Granado, eu não tenho a mais leve ideia de quais são os próximos passos. Vamos lembrar do seguinte, eu não sou nem diretor da Fundação. Eu não participo de nenhuma instância que defina os passos seguintes. O que eu tenho é de orelhada alguns bate-papos com uma pessoa ou com outra. Por exemplo, a formação do Centro de Altos Estudos foi uma tentativa de romper com esse completo isolamento dos NAPs. Um dos objetivos do Centro de Altos Estudos, em que participam dele todos os coordenadores de NAPs, é exatamente para permitir essa troca. Vai depender dos coordenadores conseguirem fazer com que essa troca também desça para os NAPs e você, por esse mecanismo, vá socializando ideias, vá fazendo uma polinização cruzada, vamos chamar assim. Há um pedido que cada NAP desenvolva uma série de seminários. Há uma campanha publicitária em curso e há uma requisição de uma cartilha de popularização do plano. Agora, mais do que isso, eu não sei e também não tenho a menor ideia do cronograma disso, ou de a quem cabe, etc. Aí é uma coisa que eu não detenho informação. Concordo plenamente com você que é necessário se estabelecer um cronograma de continuidade do plano. Em dois aspectos. A divulgação, a popularização do plano, transformá-lo num instrumento de ação política e a sua complementação, naqueles N aspectos que aqui no bate-papo vão aparecendo, que ainda são carências, ainda são buracos, ainda são coisas a serem feitas. Por enquanto é isso. Muito obrigado a todos. Desculpe, eu falo para burro e sei disso. Excelente, Arthur. Muito obrigado. Muito bom, hein? Vicente, você não quer dar fechamento da nossa conversa para eu brecar? Arthur, você correspondeu às nossas expectativas, né? Porque aqui, pelas nossas trajetórias, a gente quer ter uma visão, você entende, não prisioneira do aqui e agora, desse imediatismo, né? Porque é uma crise de longa duração, né? E é uma resistência também de longa duração. Se a gente não tiver essa capacidade... Longa duração não quer dizer que a gente não faça intervenções que estamos fazendo, cada um à sua maneira, né? Mas os resultados, os objetivos têm um caminho, né, a ser formulado e a gente está com essas domingueiras, compreende? Nós estamos disputando com o Faustão, compreende? Então... E será um grande prazer se você aumentar o nosso time. Mas, Granado, obrigado aí pela sua coordenação, todo mundo, né? E teremos mais. O Zé confirmou, Granado, Zé Disseu? Ele tinha me confirmado, mas eu tenho que falar com ele ainda na segunda-feira. Tá bom, tá bom. Se confirmar, já fica todo mundo avisado que próximo domingo será com José Dirceu. Perfeito. Falou, gente. Um forte abraço. Estou desligando a gravação.